tarde a todos. Isso, né? Estava em tela. Sejam muito bem-vindos a esta série de entrevistas sobre a formação dos intelectuais gaúchos. Hoje com Leonardo Brasiliense, a quem agradeço a deferência da presença. Para quem não conhece bem ele, acho que ele é bem conhecido, Leonardo é natural de São Gabriel, já mais perto da fronteira aqui da capital, lá para o lado de Rosário do Sul, onde teve a maior batalha campal das Américas, né? Ah, é? É, Batalha de Tazuingó e de Santana. E veio ao mundo em 1972. Seguindo a trilha de importantes intelectuais de diferentes nacionalidades, formou-se médico, como também o foram Guimarães Rosa, Anton Chekhov, Arthur Conan Doyle, A. J. Cronin, Joaquim Manuel de Macedo, François Rabelais, Friedrich Schiller, Axel Mitte, Antônio Lobo Antunes, Moacir Scliar, e também pensadores como Ângelo Silésios e Sócrates. A medicina sempre fez parte da formação de grandes intelectuais. Com esta formação, ele aprendeu que limpos, bem arejados e ensolarados, os homens desenvolvem-se melhor. E como um homem de letras, talvez influenciado pela psicanálise, sabe que descrevendo os diferentes caprichos de nossos semelhantes, como diria Ezra Pound, ajuda-nos a melhor conhecê-los. Homem de muitos interesses, cedo interessou-se pela música, tornou-se um guitarrista. Depois interessou-se também pela fotografia e tornou-se um fotógrafo sensível às coisas simples da vida. As crianças brincando, o dia a dia das pessoas, seus passatempos, suas alegrias e tristezas, o day after. E também, imagino eu, conjugando esses múltiplos interesses, ainda escreve roteiros para filmes, baseados em suas próprias histórias e também na de outros colegas, como é o caso do longa-metragem Lâmina Cega, baseado no romance homônimo do nosso amigo Luiz Dino. Pois hoje queremos saber como nasceu o teu interesse por essas artes. Eu lembro que começa a minha vida desses interesses começa como roteirista. Eu comecei trabalhando com cinema, né? Só que naquela época eu fazia roteiro e cuidava de tudo, figurino, cenário. Ali pelos 4 anos, né? 3, 4 anos de idade. Né? Isso, pelo menos até eu me alfabetizar, eu trabalhava só com cinema. Né? Depois que eu fui conhecer as letras. E antes de me alfabetizar, eu já tinha, naquela época já tinha a sessão da tarde. Claro, televisão, não existia TV a cabo, nada. E pegava só um canal, né, que era a Globo, e tinha a sessão da tarde. E eu sei porque a família conta, e alguma coisa eu lembro, que muito cedo era a minha rotina, assim, sessão da tarde, todos os dias. Então, desde que eu me conheço por gente, eu assistia um filme por dia, né? Isso antes de começar a ler. Então foi a primeira coisa. E daí, claro, eu não lembro o que eu li na infância, eu não lembro, assim, o que eu li na infância, fora os gibis eu lembro, os gibis da Disney, né? O meu pai lia Tex, meu pai lia os gibis do Tex, que era um faroeste, de onde que era o Tex? Eu acho que era italiano, né? Acho que é italiano. Assim como o cinema faroeste italiano, o Tex também é italiano. Mas eu lembro que de leitura era isso, mas os filmes sempre foram muito presentes. Né?
a gente não sabe em que ponto e por que o entorno não basta, né? Tem que entrar a ficção. Mas, para mim, a ficção sempre foi uma interface. Uma interface entre assim, a minha, como é que eu vou dizer, a minha percepção da minha pessoa com o entorno. Então, parece que a ficção me traduz a realidade de alguma forma, né? Claro que isso não é só comigo, né? A gente tem essas interfaces de alguma forma e várias ao mesmo tempo, né? Tem a ciência, tem a religião, tem a arte, pegando grandes grupos, assim, colocando na ciência toda a filosofia, né? Tudo que tiver um esforço intelectual, né? De exame, eu colocaria nessas três áreas, assim, né? A religião, essa interface mística entre a pessoa e a realidade, a ciência, essa interface de um esforço mais depurativo, e a arte, né? Que foi a minha desde criança, a predominante, né? Predominante, e eu acho que predominante até hoje, né? Tanto que me tirou a psicanálise, né? A minha formação se encaminhava para a psicanálise. Eu fiz a faculdade de medicina porque a família não tinha condições assim, logísticas e financeiras de me trazer para Porto Alegre para fazer uma faculdade de psicologia. Fiz medicina, que Santa Maria era mais fácil assim, para a família. Entrando sendo por isso, né? Se tivesse uma faculdade de psicologia naquela época lá, eu teria feito psicologia. Mas tudo se encaminhava para a psicanálise. Até que a ficção começou até que eu comecei a escrever, né? E na frente da televisão, como é que fosse parar? Eu não sei, eu sei que... na tua casa? Sim. O pessoal via também? Tu assistia sozinho? Eu acho que eu assistia sozinho os filmes, né? Mas não era só os filmes, assim, sempre teve muitos... eu lembro, assim, tinha livros, a minha mãe era professora, sempre teve bastante livro em casa, mas também muito disco, né? Uma memória auditiva que eu tenho bem presente é aquela coisa, assim, dos pais, sábado de noite, fazendo janta com os amigos, né, colegas ali, as famílias, tá? E eu criança ainda dormia mais cedo que os adultos e ouvindo, né, o que estava tocando nos discos que eles ouviam. Eu lembro assim que eles ouviam ABBA, eles ouviam os embalos da noite, ouviam samba, né? Depois eu comecei a ter os meus, assim, começou com Elvis. A minha mãe conta que o dia que o Elvis morreu, eu vi a notícia e eu quase desmaiei. Eu fiquei pálido assim e me seguraram para não cair, porque era a minha vida, era o Elvis, né? E dançava, tinha 4 anos de idade, dançava, né? Então tinha os filmes, tinha os discos, os livros. Por isso que eu estou resumindo assim hoje, né? A arte sempre foi a minha interface de comunicação e tradução, assim, de acesso, né? Até que um dia eu comecei a fazer. Você tinha irmãos? Sim, eu costumo dizer que eu sou filho único, mas eles tiveram mais 2. Eu tenho 2 irmãos. Sim, eu sou mais velho, né? Por isso que... Tem muita diferença? Não, mas aí a família conta assim, que quando nasceu o próximo, 4 anos depois... Nem tem nome, é o próximo. Aí que a hiperatividade estourou, né? Tiveram que buscar um neurologista, assim, que acontece assim. Foi uma crise, assim. Mas sim, tem um irmão de 4 anos e a minha irmã deu 11 anos mais nova.
Daí já é outra. 4 anos, filho único. 4 anos já é um concorrente, né? Não, digo, até os 4 fosse filho Até os único. 4 eu fui filho único. Sim, isso marca para sempre. Sim, filho único, neto único, sobrinho único, né? Então, com todos aqueles cuidados, assim, inerentes à condição. Né? Mas, assim, até que pulando, assim, até que um dia eu começo a escrever. E aí o que já estava lá desde o início acaba tomando conta. Aí eu acabo desistindo da psicanálise. Né? Da psicanálise e daí vai tudo junto. Como é que tu soubesse da psicanálise? Sabe que esse é um mistério para mim. Eu não sei. Claro que eu lia muita coisa, né? Eu era um adolescente curioso, eu lia coisas, eu me informava. Mas eu lembro que a minha mãe tinha uma amiga psicóloga, mas quando eu era criança. Quando eu tinha lá meus 8, 9 anos, minha mãe tinha uma amiga psicóloga que ia nos visitar. A gente morava em Agudo. Meu pai era do Banrisul, então a gente se mudou várias vezes. Né? Inclusive, eu morei numa biblioteca em função disso, por meio ano. Não é figura de linguagem. A gente morou na biblioteca. Aí essa amiga psicóloga nos visitava. Agora há pouco, ano passado, eu perguntei para minha mãe, né? Eu perguntei, tu tinha uma amiga psicóloga que nos visitava ou eu inventei? E ela disse, não tinha. Era de carne e osso, tinha nome e tal. E aí eu fiquei sabendo que ela nos visitava porque ela estava estudando alguma coisa em relação à infância e ela nos visitava porque minha mãe era amiga que tinha um filho, que era eu. Só que não rendeu nada, porque quando ela ia nos visitar eu fugia. Eu não... Né? Mas eu lembro que ela me deu de presente um livro, daqueles livros que eu não sei se eu acho que não existe mais hoje, mas antigamente existia uns livros de educação sexual para crianças, né? Que explica as coisas para as crianças e tal. Hoje tem. Hoje tem internet, né? Tem os livrinhos. Mas antigamente. Os livrinhos para as crianças. Sim, pois é. Aí eu lembro que ela deu... Então, mas eu não sei como é que eu cheguei no Freud, né? Eu não sei. O que eu sei é que o que eu lembro, isso eu lembro. Isso foi uma coisa marcante, assim. Eu estava no banco de trás do carro e a gente estava voltando da casa da cidade, né, da Cacequi, né, dos meus avós, para onde a gente morava na época, que era Sobradinho. E eles me fazem aquela cobrança, assim, tu tá no 2º ano, né, na época era 2º grau, né, ano que vem vai ser o 3º ano, e daí não decidiu ainda o que vai fazer da vida. E eu, com toda naturalidade, eu não tenho que decidir, né? Eu tenho uma banda, sou guitarrista, o que eu vou fazer da vida? Eu vou tocar guitarra, né? E aí eu tive aquele choque de realidade, assim, eles cortaram na hora, assim. Não, tu vai ter uma profissão. Vai ser médico ou alguma coisa assim, tá? Então, impossibilitado de exercer profissionalmente a minha arte, eu sei que rapidamente eu pensei em alguma coisa que pudesse ser agradável, assim, a minha expectativa, né? E era psicanálise. Mas eu não lembro como que eu conheci, como eu conheci Freud naquela idade, assim. Claro, eu já tinha 15 anos, né? E me interessava pelas coisas e tal. De alguma forma eu conheci. Daí foi aí que foi traçado o plano e tal, então eu acabei fazendo essa faculdade de medicina. Foi assim que a psicanálise entrou. E ela saiu por ser muito importante. Se a psicanálise não fosse tão importante, eu poderia dar um jeito de conciliar as coisas. Mas eu gostava tanto. E eu já estava gostando tanto de escrever, porque eu já escrevia há 2 anos, quando eu tomei essa decisão, que eu vi que eu não ia conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Muita gente faz, né? Mas eu achei que eu não conseguiria. E aí eu decidi que eu abandonaria a psicanálise e abraçaria a literatura.
Aí foi de novo a cena do banco de trás do carro. Eu tive que achar o que fazer, né? Porque eu estava no fim da faculdade de medicina e não tinha. Isso quando tu estava estudando Tá. psicanálise? Sim, eu estava no fim da faculdade de medicina, né? Mas já estudava psicanálise? Já há alguns anos, já há uns 5 anos. Né? E aí o plano era me formar, fazer uma residência de psiquiatria, fazer uma formação psicanalítica, né? Naquela época eu já conhecia Lacan, já sabia que eu poderia fazer uma formação psicanalítica sem ser psiquiatra, mas na minha cabeça ainda estava mais desenhada essa via freudiana, né? Que eu não sei como é que é hoje, mas naquela época as escolas freudianas, o sujeito tinha que ser psicólogo ou psiquiatra. E as lacanianas eram mais abertas, assim, a pessoa podia ter outras formações e fazer a formação psicanalítica. Mas eu estava com essa ideia freudiana na cabeça, embora já estudasse Lacan, né? E eu tinha o meu terceiro estágio de São Pedro marcado aqui em Porto Alegre. Eu tinha feito um estágio, no primeiro estágio, que era obrigatório, 2 férias anteriores, né, na ala dos deficientes físicos, que eu acho que não existe mais, porque eles eram todos asilados. Naquela época o São Pedro já não acolhia mais asilados. Então seriam aqueles até eles morrerem. O São Pedro estava mudando a política para virar só hospital mesmo. Né? Todo o setor de asilo, São Pedro era assim, são os que estão aqui. Depois, no outro ano, nas outras férias, nos dependentes químicos. E daí o terceiro, eu não sei no que eles iam me colocar, mas eu estava matriculado para fazer o terceiro estágio no São Pedro, nas férias de 96, de janeiro de 96. E foi quando eu tomei a decisão, e aí uns dias antes eu telefonei para o hospital, agradeci, né, abri mão da vaga, avisei a família, não vou mais fazer, eu vou investir assim minhas forças na literatura, mas não desmarquei o apartamento. Eu estava com um apartamento emprestado aqui no Bonfim, que era da família de um colega meu, e eu não desmarquei o apartamento, eu vim para Porto Alegre. E aí eu passei o mês aqui, quase que trancado no apartamento, saía para comer, para dar uma caminhada, e eu comecei a escrever contos, que até então eu só fazia mini contos. Aí comecei a escrever contos mais tradicionais, assim, maiores e tal. No final daquele mês meu pai me deu um computador, as coisas foram tomando forma, assim, né? Até então era máquina de escrever, né? Que eu usava. Esse computador, ele foi para o guitarrista ou para o jovem escritor? Para o jovem escritor e para o formando em medicina, né? Porque em algum momento a gente acabaria comprando o computador. Foi o meu primeiro computador ali, né? Naquele momento, assim. Então, quer dizer que soou como uma espécie de apoio? Assim? Sim. Sim, totalmente, claro. Não, eu tive momentos assim em que o apoio fez toda a diferença, o apoio da família fez toda a diferença. Né? Primeiro, quando eu comecei a fazer os mini-contos, que eu fiquei sabendo que se chamavam mini-contos anos depois, muitos anos depois, eram textos curtos, e que o meu pai me emprestou a máquina de escrever dele. Então, ele já estava aposentado, tá? Eu fiquei com a máquina de escrever, fazia os mini-contos. Aí, ali em 96, ele me deu um computador. Eu até falando agora, eu tinha impressão, eu tinha na minha cabeça que eu comecei a escrever contos maiores em função do computador, né? Porque com a máquina de escrever era mais difícil. Mas pensando bem, não foi isso, porque naquele mês que eu fiquei aqui trancado nesse apartamento no Bonfim, eu escrevi 3 contos, mas era um caderno mesmo, caderno e caneta, né? O computador veio já para colocar aquilo. Então não foi por ser preguiçoso que eu comecei a escrever contos maiores, né? Isso já foi uma coisa natural. Mas foram momentos importantes, assim. Meu pai me emprestou a máquina, meu pai me deu o computador,
a família, né? Depois do primeiro livro também, meu primo pegou o material e falou com editores, mais de um, acho que ele falou com pelo menos 13, até que conseguiu um editor também coisa. Meu primo que já era um escritor, né? É o Luiz Antônio desses Brasil. Então, assim, o meu primeiro livro foi ele que fez nascer, né? Então, ele comenta, né? a família, sim, a família sempre ajudando, assim, e apoiando, né? Não me apoiaram para ser guitarrista, mas para ser escritor apoiaram, né? Sim, né? Muito agradeço. Claro. Mas, é claro que muita gente luta contra toda a correnteza e consegue fazer o que quer, né? Mas eu agradeço por ter tido esse vento a favor sempre, né? E tu se começar a escrever esses mini-contos, a banda letra, chamados assim, né? Porque era do teu gosto, porque tu viste em algum lugar histórias curtas? Não. Era uma noite fria, eu morava sozinho, eu estava estudando psicanálise e eu não me lembro por que eu tive a ideia de uma história e eu resolvi escrever aquela história. E o que eu tinha em casa, eu não tinha máquina de escrever em casa, então eu peguei e escrevi num caderno, caneta e escrevi. E deu errado, porque a história terminou, eu contei toda a história que eu queria contar e ela ficou muito curta. E aí eu vi, bom, para escritor eu não sirvo, né? E no outro dia, bom, ali nasceu e morreu minha carreira de escritor. Mas aí no outro dia eu comentei com um amigo meu. Eu disse, eu escrevi uma história ontem, mas não deu certo, porque ela ficou muito curta. E ele disse assim, me mostra esse teu caderno. Eu mostrei. E ele leu e disse, olha, esse tipo de texto existe. Eu nunca tinha visto, né? Assim, coisinhas curtas assim, que eu tinha visto até então, poema, né? Mas um texto de prosa, assim, que coubesse numa página, eu nunca tinha lido. E o meu amigo disse, não, isso aí existe, eu vou te emprestar um livro. E aí ele me emprestou Contos Plausíveis, do Drummond, que é um livro de mini-contos do Drummond. Mas também não está escrita a palavra mini-conto. Eu acho que esse termo mini-conto alguém inventou depois. E aí eu li, eu li aquele livro e fiquei empolgado. Isso que eu fiz, originalidade total, né? Tipo assim, não, eu só vou continuar fazendo se já existe, né? Se não existe, não sou eu que vou inventar. Né? E que legal, isso que eu fiz existe, eu vou continuar fazendo, porque vinha vontade de escrever outros. Né? E assim foi. Por 2 anos eu fazia umas 3 ou 4 por semana. Que tu lendo a psicanálise, te deu vontade de escrever, tinha a ver com o quê? Aquela primeira história era um assalto a banco. Eu não me lembro bem, mas era um assalto a banco que dava tudo errado. E um dos assaltantes morria, o outro era preso. Era alguma coisa assim. Eu devo ter guardado. Claro que nunca foi publicado, né? Mas eu devo ter guardado isso em algum lugar. Não tens ideia de onde que saiu a história? Não, eu não lembro. Foi em 94 isso. Eu só lembro do ambiente. Você lembra que eu estava sozinho, eu morava sozinho no apartamento, era no inverno, e eu senti necessidade de escrever aquela história. O que eu lembro é que na época eu estava sem guitarra, porque a minha primeira guitarra era muito ruim. Chegou um ponto que eu me dei conta disso, e eu vendi. E aí eu estava sem guitarra, estava com um violão da minha mãe emprestado, violão de nylon, assim. E talvez tenha a ver com isso, assim. Eu não sei o que é um violão de nylon. O violão com cordas de nylon, né? Não com cordas de aço. Então talvez seja isso, assim, enquanto por pior que tocasse, por pior que fosse a guitarra, enquanto eu tinha uma guitarra para tocar, eu não precisava escrever, né? Quando faltou a guitarra, alguma coisa... Tu compunhas também na guitarra? Não, eu só compunha, né? Porque eu não tinha capacidade de tocar músicas alheias. Então,
Eu era autodidata e eu nunca tive muita persistência para estudar música. E isso é uma coisa que eu também não entendo. Tudo mais eu sempre estudei muito, né? Até hoje, assim, daí estou fazendo um romance, aí estudo, faço pesquisa, vou a fundo nas profissões, né, nos lugares, nas épocas. E com a psicanálise foi assim, não tinha férias, não tinha nada, né, passava só estudando. Mas eu não sei por que com a música, a música parece que é uma coisa mais mecânica para mim. É uma interação mecânica, assim, como se eu sentisse no meu corpo aquela vibração do que sai do alto-falante, do amplificador, no assoalho, nos móveis. A minha cunhada diz assim, o Leonardo não toca, ele faz um barulho. Talvez seja a melhor definição, assim, fazer um barulho. E como eu não estava conseguindo fazer meu barulho, eu acho que foi aí que a chaleira de apito fez barulho por algum lugar. Né? Porque de todo mundo, toda chaleira sai, quando a água ferve, a pressão sai, né? E as pessoas também são assim, só que com o artista tem aquela tampinha que sai fazendo barulho, né? Então, quando a pressão sai do artista, sai fazendo barulho de alguma forma. Né? Faltou guitarra, aí eu escrevi. Acho eu. Né? O Joyce diz que todas as profissões têm seus ruídos, né? O cinetista, o clarinetista, o cara que usa o pente também para a música. Sim. Todo mundo faz um tipo de música. Né? Eu confirmei isso, eu confirmei essa minha tese sobre isso também assim, para que isso, né? Para que ficar pensando tanto, né? Mas infelizmente essa mania eu sempre tive, né? De ficar pensando, que não é uma coisa boa, porque gera ansiedade e tal, né? Então assim, dá para só escrever, né? Não, tinha que pensar umas coisas. Por que escrever? Não precisava pensar, né? É só escrever. Mas eu confirmei essa minha tese da época sem guitarra em outro momento que eu fiquei sem escrever. Quer dizer, num momento que eu fiquei sem escrever, depois que eu já estava escrevendo, que foi quando eu comecei a fotografar. Eu fiquei 2 anos sem escrever. E eu sentia que eu não voltaria a escrever, porque a fotografia estava suprindo, estava preenchendo aquilo ali. E inclusive eu tinha um projeto acabado, assim, que é o Roupas Sujas, um romance, veio a se chamar Roupas Sujas, eu acho que já tinha esse título. Eu estava com o projeto pronto, esse aí. Eu estava com o projeto pronto, ia começar a fase de redação, e eu comprei uma câmera. E aí eu comprei uma câmera e fiquei 2 anos sem escrever. Com a impressão de que não voltaria. E aí em algum momento, por alguma razão, a fotografia parou parou assim, né? Sim, claro, veio a primeira filha, né? Sim. Veio a primeira filha, eu não tinha mais como fotografar. Aí eu voltei a escrever. Por quê? Porque escrever é uma coisa que dá para fazer como eu faço, né? Das 5 às 7 da manhã, das 5 às 7:30 da manhã. E a fotografia não, a fotografia envolve assim, fazer uma viagem, 300 quilômetros no fim de semana para ver o lugar, para ver se dá para fotografar, se não dá, se a luz é boa, se as pessoas autorizam, né? Essas coisas assim, para daí voltar em outro fim de semana, fazer aquela viagem e não fotografar. Isso com criança pequena a gente não faz, né? Eu vi há pouco uma série de fotos tuas que tu fizesse para ilustrar um livro de um amigo teu, de poesia, eu acho. Do Escobar Nogueira. Isso. E depois fizesse uma descrição das condições daquelas fotos, que eu achei muito interessante. E me tocou muito aqui.
Ah, é? Bom, eu gosto, talvez um dia eu volte, né? Mas são coisas que realmente tomam tempo, assim. E o que te chamou para a fotografia? Eu estava lançando o livro anterior, e aí um amigo meu, fotógrafo profissional, foi me fotografar, porque a editora pediu fotos, né? Tá, daí a gente no fim de semana fez várias fotos aqui, ali no estúdio dele, fora e tal. E a gente fez umas fotos na grade da estação de trem lá em Santa Maria. E aí eu lembro que ele fez uma foto minha assim com a máquina do trem ao fundo, e ele usou uma lente que abria bastante a abertura da lente, né, não o ângulo. Então o fundo desfocou bastante, né? E aquilo ali, aquela imagem me soou, é uma imagem que soa, mas aquela imagem me pareceu bastante cinematográfica. E aí eu vi aquele quadro assim, contando uma história, né? E me deu vontade de fazer a mesma coisa. Aí ele me ajudou, orientando o que comprar, material. E eu comprei câmera e lentes e comecei. E a minha ideia sempre foi essa, contar alguma coisa, né, com as imagens. Né? Então, sempre eram projetos assim mais longos, e realmente são coisas que envolvem viagem, envolvem pessoas. Isso de te contar uma coisa é como se estivesse sempre com um roteiro na cabeça, né? Sempre com uma história. Falavas antes da questão da imaginação, da ficção. É mais ou menos isso, né? Eu acho que se fosse mais fácil fazer cinema, talvez eu não fizesse livros, né? Mas o cinema é uma coisa complicada, porque exige muita gente envolvida no projeto, muito dinheiro, muitas coisas, né? E falando assim, parece que eu sou um preguiçoso, né? Mas eu tenho vergonha de falar desse jeito, né? É mais fácil fazer livro. Eu fiz uns roteiros, né? E gostei muito de escrever roteiro. Como é que saiu o filme esse? Não, pois é, eu fiz a adaptação do Lâmina Cega, que eu tinha na cabeça desde que eu li o Lâmina Cega, no início dos anos 2000 eu li, né? O livro é de 99, e eu devo ter lido ali quando eu conheci o Dio, ali nos anos 2000. E eu lembro que na época, porque o Dio já era roteirista. E na época eu li o livro e eu disse para ele assim, tu tem que fazer um roteiro desse livro. E tem que começar pela última cena, o último episódio do livro tem que ser a primeira cena do filme e tal. E o Dio nunca se coçou, assim, para fazer o roteiro. Até que eu comecei a estudar, a comprar livros, a ler livros de técnica de roteiro e tal. E assisti muito filme, eu voltei a assistir filmes assim, diariamente, né? Um filme, todo dia assistia um filme, comprava muito filme. E daí então o Dio autorizou, eu fiz a adaptação do Lâmina Cega e fiz outras coisas, fiz uma adaptação de um romance meu, que se chama Decapitados, e a adaptação ficou bem melhor que o livro. Aí eu gostei tanto que eu fiz uma segunda edição do livro baseado no roteiro, né? Então é o livro baseado no filme. Esse teu romance eu não conheço. Esse romance é um romance que saiu pela Saraiva. Eu conheço outro com o mesmo título. E daí eu estou com essa segunda edição escrita. Assim, claro que não foi publicada porque o livro não esgotou a primeira edição. Né? E eu não sei se a editora vai tocar isso adiante, porque a Saraiva foi vendida para Somos, e eu acho que os projetos são outros hoje, não são com ficção, assim. Né? Mas daí eu fiz algumas coisas e arranjei um agente em São Paulo. Era a primeira agência de roteiristas do Brasil. E o rapaz estava empolgado e tal, mas depois o mercado esfriou e ele precisava pagar as contas, né?
E daí ele parou de agenciar os roteiristas e continuou fazendo as outras coisas que ele fazia. Né? Então, os roteiros estão parados, assim, continuei fazendo só. Mas aí voltando para a fotografia, assim, a minha impressão é que pode ser uma guitarra no colo, pode ser uma câmera, pode ser uma máquina de escrever, alguma coisa vai servir, né? Para liberar esses dias para liberar alguma coisa vai fazer barulho, né? Esses dias eu assisti a entrevista aqui do Gil, né? E ele sabia que queria ser escritor desde criança. Né? O que quer ser quando crescer? Bombeiro, policial? Não, escritor. Eu não tenho esse sentimento até hoje. Assim, a impressão que eu tenho é que assim, eu tenho o livro que eu estou trabalhando no momento. Normalmente a ideia do próximo vem quando o livro da vez está acabando. Assim. Se não vier, não veio. Não vai ter. Não. A impressão que eu tenho assim que os livros existem, né? O escritor enquanto os livros existirem. Não é aquela disposição prévia, aquela vontade prévia assim, de contar alguma história. Não, a história vontade de contar aquela história. E depois a próxima, enquanto houver. Né? Mas tudo mais serve. Assim, esses dias eu pensei em comprar um berimbau. Eu tive um berimbau na época da faculdade. O berimbau é interessantíssimo. Né? Eu não sei que fim deu meu berimbau, mas foi fora. Assim, ele foi se desmembrando, porque ele já é uma coisa desmembrada. Né? São várias peças que a gente toca. E quando veio essa vontade de comprar um berimbau de novo, era esse sentimento, assim, não é? É por aí que eu vou fazer um barulho agora, de novo com o berimbau. Acabei não comprando, assim, fui me orientar com um professor que toca num grupo de capoeira e disse, compra dessa madeira aqui que é mais velha. Eu não achei, no fim, passou a vontade. Mas alguma coisa sempre vem, né? Nem que seja o próximo livro, claro. Quando a gente fala em literatura, assim, a gente sempre pensa em influências. Né? Mencionaste o Drummond, não sei, foi uma influência para ti, não me parece? Não me parece também. Eu lia Drummond na época da faculdade, porque na época da faculdade, as noites eram para estudar Freud e Lacan. Eu te vejo mais no Vou Matar Maximilian Sheldon. Na época da faculdade, as noites eram para o Freud, assim, as férias, mas no intervalo do almoço, que a gente passava o dia lá fora, a medicina tem aula de manhã e de tarde, às vezes tinha de noite também, eu lembro que as aulas de cirurgia, que a gente fazia cirurgia em cachorro, era de noite. Então tinha um intervalo do almoço, assim, e no intervalo do almoço eu comia, e o que eu fazia? Eu ia para a biblioteca. Eu sempre me sentia muito bem em biblioteca, talvez por ter morado numa. Quando eu tinha quando morasse lá? Eu estava me alfabetizando, eu tinha 6. 6 anos. Sim, o meu pai foi a primeira transferência dele. Assim, Agudo? Não. Não foi em Agudo isso? Não, essa Agudo já foi a segunda. O Banrisul, no final dos anos 70, estava com um plano de expansão. Vamos abrir agência em todas as cidades. Claro que isso dependia, assim, dos prefeitos, ajudarem em algumas coisas, né? E lá nessa cidade, que era uma cidade bem pequena, continua sendo. Tinha 2.000 habitantes na época, hoje deve ter 2.100. Mariano Moro, perto de Erechim. Aí o prefeito disse, não, pode vir, aqui tem prédiozinho para o banco, tem casa para alugar para o gerente, para o subgerente, porque o banco fazia isso, mandava um gerente, um subgerente, e lá eles recrutavam e contratavam os outros funcionários. Era assim que funcionava. E aí fomos, né, deu caminhão de mudança e tudo. Chegando lá, era mentira do prefeito, tinha só o prédio para o banco. O gerente ficou na casa do padre. Então, a casa do padre foi repartida, né? Algumas peças continuaram sendo do padre e outras peças... Em outras peças ficou a família do gerente. O gerente, a esposa e o filho, não sei quantos filhos ele tinha. E nós fomos para a biblioteca pública municipal.
O prefeito já sabia que tu ia ser escritor. O prefeito. O assunto para escrever uma bela história. Nós fomos para a biblioteca, então, e eu lembro do lugar, além das fotos, eu tenho uma memória visual disso. A biblioteca, então, tinha um salão assim, onde ficavam as prateleiras, tinha uma cozinha, tinha um banheiro. Então, aquele salão, colocaram uma divisória, ficou um quarto grande, assim, de um lado, e o resto ali, sala estava na outra parte. E claro, cozinha, banheiro. E aí os livros, eles colocaram todos na parede, assim, ficaram. As paredes então eram forradas. Foi quando eu entrei na primeira série, né? Eu comecei a me alfabetizar morando numa biblioteca. E uma coisa que eu não lembrava, e eu fiquei sabendo há pouco, a minha mãe contou, que que a gente foi nas férias, né, no verão, quando iniciaram as aulas, em março, a biblioteca abriu normalmente, com a gente morando lá. Aí as crianças iam lá tirar livro. Mas disso eu não lembro. Aí depois eles construíram uma casa para alugar pra gente. Destruíram uma igreja centenária de madeira que tinha no terreno, como se faltasse terreno, né? A cidade faltava terreno. Construíram uma igreja e fizeram uma casa para alugar. Mas aí no intervalo do almoço da faculdade, o que eu fazia? Eu ia para a biblioteca. E daí não eram leituras sistemáticas, né? Eu todo dia pegava alguma coisa e ficava lendo. Não era nem coisa que eu levasse para casa depois. Né? Nessa época eu li bastante Drummond, mas eu lia crônicas. Eu me lembro que eu lia... Mas Alguém especial? Eu li muita coisa ali. Não foram minhas leituras sistemáticas. As minhas leituras sistemáticas em casa, aí eram outro caminho, assim. Começou... E no Freud, o que tu gostaste? Freud eu li tudo, né? E reli algumas coisas. Eu cheguei a fazer um ensaio, né? Que foi publicado pela Sulina, sobre o desejo, né? Aí pega o desejo em Freud, Lacan, né? Esse desejo da psicanálise. O desejo da psicanálise, o conceito. Né? Quer dizer, cada um tem o seu. A psicanálise tem o dela, Mas as minhas leituras sistemáticas aí foram para outro caminho, assim, que eu lembro, assim, começou com Guimarães Rosa. É o que eu digo sistemática porque era assim, pegava. Aí eu já estava trabalhando, assim, aí eu já comprava os livros, né? Porque eu sempre li muito livro de biblioteca, antes de começar a trabalhar. Sempre fui cliente de biblioteca. Foi Guimarães Rosa, depois reli o Machado de Assis, que foi a minha leitura de adolescência, porque meus pais tinham uma coleção. Esses dias eu vi numa escola municipal que eu fui dar uma palestra, tinha a mesma coleção. Era uma coleção verdinha e branca, assim, que metade era José de Alencar, outra metade era Machado de Assis. E era o que eu lia quando eu era adolescente. Assim. Mas aí eu reli Machado de Assis, depois caí no Saramago, Garcia Marques. Eu lembro que a última sistemática assim, foi o Bukowski. Eu digo sistemática assim, de pegar e ler tudo que eu pudesse conseguir, assim, naquele autor, assim, de prosa. Eu nunca fui um grande leitor de poemas. Né? Mas na época da faculdade não era assim, naqueles intervalos do almoço não era assim. Então eu não sei falar em influências, né? E de novo, assim, se eu falar em influências, eu vou estar falando das que eu lembro. E talvez as maiores... Essa questão do aspecto policial, vamos dizer assim, ele é bem recorrente nos teus textos. Mas isso talvez venha até do cinema, né? Que depois eu li, mas eu li bem depois, assim, já escrevi há muito tempo. Aqueles americanos, assim, Chandler, né? Raymond Chandler. O Raymond Chandler. Agora até me fala. Sidney Sheldon. Não, Sidney Sheldon não li. Também não li Agatha Christie. Eu pensei que sempre tinha o título do teu... Tinha na casa da minha mãe livros da Agatha Christie, mas eu não me lembro de ter lido. Não, o Maximilian Sheldon é um personagem de uma música do Ultraje a Rigor. Que eu acho que é do segundo LP deles. E o nome da música o Peixe Estranho também tem a ver com uma música, né? O Peixe Estranho também, uma música do Radiohead. Os nomes saíram daí, porque as histórias saíram daí. O Maximilian Sheldon
O livro tem esse nome porque um conto, que se não me engano é o último conto, é uma adaptação da música. Eu fiz uma adaptação da letra da música, eu criei a história. Que é um personagem interessante. Né? Eu outro dia estive vendo os autores que escrevem a partir de música, entendeu? O trabalho do Gil, e não me lembrei dos teus, eu sabia do Peixe Estranho. Eu gosto de ouvir música escrevendo. Mas não. Que tipo de música tu ouve? É a trilha daquela cena. É a trilha daquela cena. Então eu tenho discos assim de trilhas originais, né, de cinema, e tem algumas coisas. Desculpa, eu não entendi. Eu escutei, mas não entendi. Não, assim, escrevendo é a trilha daquela cena? É a trilha da cena que eu estou escrevendo. Né? Então, já está pronta a música? Não, sim, eu lembro de alguma música, assim, essa música vai ser a trilha do que eu estou escrevendo. Aí eu fico ouvindo. Tem um filme dos anos 90 que se chama O Piano. Michael Nyman. Aquela trilha é muito boa. As trilhas do Morricone, né, são muito boas, e outras coisas que não são trilha de cinema, mas que na minha cabeça assim, isso que vai acontecer aqui vai ser ao som disso. Daí eu cato e fico ouvindo repetidamente enquanto eu estou escrevendo aquela. Qual é o nome daquele filme dele? Feio, não sei o que, os 3 nomes aqui. Mas esse não serve para escrever, né? O feio, como é que é? Bom, é o Morricone, né? Como é que é? Acho que é o bom, o mal e o feio. Mas essa não, essa não dá para escrever. Essa não dá para escrever. A música é muito. Como é que eu vou explicar? Ela tem uma batida muito forte. Né? Mas assim, a trilha da The Mission, que é com o Robert De Niro, aquelas músicas são boas assim, para escrever. Era Uma Vez no Oeste, até o Cinema Paradiso. Então, eu tenho assim algumas, na minha memória, assim, algumas coisas que eu posso usar para ouvir. Também não é todo o livro, né, mas fim de livro é sempre ouvindo alguma coisa, assim, aqueles últimos parágrafos, assim, tem aquela trilha crescendo na minha cabeça, nos meus ouvidos, eu escrevendo. Claro que tudo vai ser reescrito, mas aquela primeira aparição do texto, né? Aquela primeira coisa. É muito comum eu fazer isso ouvindo música, mas numa pegada cinematográfica, né? Como se eu estivesse vendo aquilo com trilha sonora. A trilha sonora que sugere uma cena. Ela dá o clima, né? Dá o clima e dá até o ritmo, né? Que interessante. É por isso que me faz pensar no Miguel Ângelo olhando para um pedaço de pedra. Está aí. Sim, já está ali, né? Por isso que aquela trilogia com Clint Eastwood não ajuda, porque aquelas músicas são muito apegadas naquele, né? Só se eu escrevesse um faroeste mesmo. Aí dava. Então tá. E qual dos textos da psicanálise tu relesse mais? Eu acho que o que eu mais reli foi aquele livro pré-psicanalítico de 1895, o Projeto para uma Psicologia Científica. Claro que assim, os mais, como é que eu vou dizer, os que pontuaram mais a obra do Freud, eu acabei relendo e tal. Mas aquele ali, eu usei muito, assim, na base do meu estudo do desejo, e tá quase tudo ali, né? Que é uma coisa estranhíssima, porque foi antes dele criar oficialmente a psicanálise, que foi com os sonhos, né? Aquilo lá é uma coisa anterior, né? 5 anos antes. Mas a base de quase tudo que ele fez até morrer, está ali. Ele já tinha
em algum lugar da cabeça dele tinha aquele esquema e que ele traduziu com aquelas, e tu enxergas. com aquelas palavras. E tu enxergas. Não, claro, enxergo depois de ler até o último, Claro. assim, depois de chegar na pulsão de morte, a gente volta e vê que tem coisa ali. Mas eu acho que esse foi o texto que eu mais li, reli, transli, porque esse eu precisei dissecar para trabalhar, né, no meu texto, né, que é interessantíssimo, cara. Das Ding, né? E Das Ding é assim, a gente tem um som na cabeça e quando ouve o som, não era bem isso, né? Ou a gente tem uma imagem e quando vê aquela pessoa, ou quando vê aquele objeto, mas não era isso. Então, nunca é, né, assim, o seio da mãe, que não é o seio, exatamente o seio da mãe visto de frente, nem visto de lado, nem visto de baixo, é outra coisa, e aquilo é perseguido pelo resto da vida. Em alemão tem duas palavras para dizer coisa. Uma é Ding, das Ding, e a outra é Sache, né? Sim. Que também é coisa, só que uma tem a capacidade de se transformar em palavra. E o das Ding nunca se transforma em palavra, né? É sempre dominado, então passa sensações. Por isso tu dizes, não é nem de cima nem de lado, né? Com um fotógrafo que não consegue focar, né? O das Ding é aquela coceira na perna do amputado, né? Que é o que faz, que é o que nos move, né? Sim. A ideia do Freud é essa, o que nos move é aquela coceira que a gente sente na perna amputada. Não tem como coçar. A gente vai sempre procurar a gente vai fazer alguma coisa, a gente vai construir uma teoria científica, a gente vai construir uma civilização, a gente vai ter filho, a gente vai fazer arte, a gente vai fazer tudo para tentar coçar aquela perna, mas ela foi amputada, né? Então é incessante. Muito bem. Eu só não posso deixar de confessar que quando te escutei falar do São Pedro, né? Onde eu também estive por alguns anos, e me falava de outro São Pedro que eu nunca conheci, né? Porque as coisas mudaram tanto, né? Isso deve ter estado por lá nos anos 90. Né? Sim, 90 72 nasceu, 94. Foi nas férias de 95 e 6. 94. 96 foi o que eu acabei não indo. O meu São Pedro é dos anos 60. Então, realmente eu participei lá de um trabalho que buscou acabar com os depósitos, né? E era muito difícil, muito difícil. As pessoas entravam para lá e eram esquecidas lá dentro. As famílias não queriam mais saber. Elas estavam lá, nos anos 90 elas estavam lá. O primeiro estágio, que era lá perto do Jardim Botânico, né? Ali todos eram deficientes físicos, de alguma forma. E eu li as pastas deles, assim, as pastas amareladas, assim, que tinham já 60 anos ou mais. Aí vi a fotinho, o sujeito já, né, já velho hoje, uma fotinha de criança. Aí tu vai ver assim, não tinha nenhum problema psiquiátrico, né? Assim, aquela criança nasceu faltando algum pé, uma mão, a família não queria. Mandavam para São Pedro. Praticamente todos ali. Era essa a história. Essa história eu não conheci. Bom, temos nosso tempo. Muito obrigado pela conversa. Eu não sei se alguém quer. Eu que agradeço mais uma vez. Eu tenho uma pergunta. Colombo. Boa noite. Aliás, duas. Ainda sobre a relação música, medicina, que marcou a tua trajetória. Tu tens um título que é O Meu Sonho Acaba Tarde. É inspirado na canção do Mar de Deus?
O título, sim. Aham. Sim. Não tem nenhum ponto ali, Sim. mas o título saiu daí, sim. Sim. Mas na época eu ouvia muito aquele disco, esqueci o nome do disco agora. A canção é O Pastor. Sim, mas O disco não lembro. não lembro, mas o Pastor tá naquele disco e eu ouvi aquele disco. E aí eu precisava de um nome e o primeiro nome que eu dei, o Luiz Antônio não gostou, o segundo ele não gostou. Eu sei que eu só estava dando nome ruim pro livro, né? E aí eu pensei, me veio aquela frase, né? Porque é uma frase só, não é título de nenhuma música, né? É uma frase do refrão ali. Me veio aquela frase, pá. E aí ele gostou, não, tem tudo a ver com o livro, tá? Com a ideia do livro. Sim, Madre Deus. Moacir Scliar, tu chegaste a conviver porque ele era médico e escritor. Pessoalmente encontrei poucas vezes, mas a gente se escreveu cartas. Já numa época que tinha e-mail, Sim. ele mandava cartas, assim, eu respondia as cartas. Escrevia. E sempre muito assim, e me deu conselhos e tal. A última vez que a gente se encontrou, aí foi pessoalmente numa feira do livro. E aí eu disse para ele assim, pois é, eu estou fotografando agora. Era uma sessão de autógrafos dele, né? Como é que tá? O brasileiro disse, tudo bem, agora estou fotografando. Ele disse, que legal, eu tenho um filho fotógrafo. E aí anotou no papelzinho lá o nome do filho, o site. Fala com ele, ele vai te dar dicas e tal. Então ele tinha essa, assim, como é que eu vou dizer, esse ímpeto, assim, né? Esse impulso para ajudar, né? Generosidade. Isso, generosidade. Aí ficou sabendo que eu fotografava, já me deu o nome do filho dele. Fala do meu filho. Eu acabei não falando do filho dele. Mas ele tinha essa personalidade, assim. Pelo menos comigo sempre foi assim. Mas a gente realmente nunca conviveu. Sim. Muito, não. Obrigado. E essas histórias de São Pedro? Eu nunca escrevi assim. Tem material, né? Eu aprendi bastante coisa lá, né? Eu aprendi a colocar bitter na cachaça num copinho de vidro para fazer de conta que é café. Que um dos pacientes se segurou tempo num dos empregos dele assim, tomando café. Eu aprendi uns truques, assim, mas apanhei de um cego. lá no Pereira Filho, Pavilhão Pereira Filho, acho que era. Não, o Pereira Filho É o Pereira de Santa Casa. Não, Pereira Filho é da de pulmão. Não, aí eu esqueci o nome, mas o dormitório deles era num ginásio, assim, aí ficava e eu estava conversando com um dos pacientes aqui, bem no canto aqui, e o cego estava lá do outro lado. E o que estava comigo fez uma piadinha pro cego, e o cego não gostou e veio de lá, e ele veio reto na gente, assim, já tirando o cinto, né? Tirando o cinto e pá, deu uma cintada em mim. E eu disse, fulano, por que tu me bateu? E ele disse assim, eu queria bater nele, mas eu sou cego, né? Mas a regra lá era assim, tu quer fazer estágio em São Pedro? Quer ser psiquiatra, quer fazer estágio aqui? Então tá, pode vir nas férias, mas o primeiro estágio vai ser nessa unidade, porque muita gente não aguentava. E aí lá o trabalho não era um trabalho psiquiátrico, o trabalho era ficar lá ajudando tudo, assim, desde ajudar o paciente a urinar, o papagaio, a trocar fralda, tudo, dar remédio, ajudando em tudo. Passou, a questão não é essa questão braçal, a questão era a tristeza da coisa. A tristeza de ver que as pessoas estavam ali, como o Lisolito disse, num depósito. E que lendo as pastas a gente vê que foram ali quando crianças, né? Só porque a família não queria aquele estorvo, colocava, e ali passaram a vida toda. E daí a ideia era, passou do primeiro estágio, assim, aí vai fazer os outros, realmente estágios médicos, né? O segundo foi nos dependentes químicos, onde eu aprendi esses truques, né? Passar o dia tomando café, sem o chefe perceber que é cachaça. Nunca ter feito isso. Tu
comentasse o teu primeiro minicom, que foi baseado num assalto que não Um deu assalto certo. ao banco. A primeira coisa que me veio, até por isso que eu fui olhar aqui, é o filme Um Dia de Cão, com o Al Pacino. Ah, sim, muito bom aquele filme. Que é mais ou menos Mais dentro ou menos desse isso. tema. Assim, uma organização que dá toda errada dentro do filme, se passa todo Isso. nessa tensão aí de um assalto. Por isso que eu fui ver que ano até era, mas é década de 70. Mas o miniconto eu acho que foi fora. Muita coisa foi fora, né? Porque naquela época era tudo em papel, né? E depois eu passei para o computador, quase que só o que foi virar material para o livro, né? E as outras coisas foram ficando, assim, de uma mudança para outra, foram se perdendo. Mas aí é azar, né? São coisas minhas, né? Eu já fiz coisa pior que isso. Uma vez uma colega de faculdade, bom, depois a moça edita, assim, já acabou, né? Não, acabou Bom, isso. uma colega bom, eu vou contar aqui, mas depois ela corta. Uma colega de faculdade, assim, eu não sei porquê, eu acho que porque eu escrevi e tal, ela apareceu lá em casa, ela era tímida, assim, mais quietinha e tal, mais retraída, e apareceu lá em casa com um monte de folhas, assim, massa de folhas. Ó, Léo, me chamavam de Léo, né? Isso aqui são os poemas que eu escrevi quando eu era adolescente, e eu tenho medo de perder, eu sei que tu vai guardar, tu guarda meus... Isso que dói, né? Então, junto com os meus minicontos. Em algum canto. Em algum lugar. Né? Mas não é lá em casa. É esse Os contos no canto. Os contos no canto, é. Mas eu não sinto tanto de ter perdido as minhas coisas, porque, no fim, o que fica o que foi publicado, né? E mais no fim, nem o que foi publicado. Mais no fim. E a maneira como tu contas também, que tu transitas, né, na música, na fotografia e na escrita. Mas agora, no fim, me pareceu claro que tu trabalha, né, quando tu escreve, tu tá ouvindo música e tu tá, me parece, com a foto ali, ou com a imagem, né, toda ela correndo. Então, assim, tu só modificas temporariamente a tua atividade que está sendo mostrada para os outros, mas parece que elas estão todo o tempo sendo produzidas, né? Para começar a fazer um romance, eu tenho que ter a planta da casa, né? Tipo posso pegar aqui? Este aqui, ele se passa quase todo na casa do personagem, quase todo. E daí eu tenho, assim, fotos da casa que eu olhei na internet, até, isso aqui é a casa dele, a casa do Marvin é isso aqui, guardei a foto, tem lá minhas coisas da foto. Tenho fotos assim de dentro da casa e tal, e daí as movimentações, né? As movimentações dele e da boneca dentro da casa, a posição dos móveis. E agora eu estou fazendo um farol, o atual projeto é um farol. Aí eu não gostei de como são as casas reais do meu farol de referência. Eu fiz a minha planta para dar certo assim, a movimentação de cena que eu quero e as coisas que eu quero. Eu mesmo fiz a planta das casas. Então eu preciso dessa noção de espacial, assim, de continuidade, né? Tipo assim, se o personagem estendeu a mão direita para pegar a xícara, ele não está sentado lá, né? Então eu preciso, é uma necessidade minha. Às vezes isso nem passa por texto, assim, de um jeito que o leitor vai dizer, mas isso aqui está... Mas eu preciso enxergar, assim, para poder me organizar. O que eu acho bacana é tudo que tu contaste, de uma certa forma, tu, com o estoicismo, né, tu, como um navegador que puxa a vela e te deixa o vento te levar, e tu vai para a guitarra, vai para o livro, o que tiver, quando a vela estiver cheia, tu identifica o que está se passando, tu passa e deixa passar coisas que tu nomeaste aí, que realmente, que eu acho
isso assim, quer dizer, traz uma leveza para a pessoa ser assim, né? E ao mesmo tempo uma capacidade de, talvez, de perceber muito mais coisas, né? Me marcou essa tua forma de encarar. E aproveitou para te encher a vela. Eu não sei se eu consigo enxergar assim, essas palavras leveza e capacidade, né? Não, eu penso mais em necessidade. Entendi. Eu acho que se a leveza fosse, se a leveza existisse, talvez eu pudesse deitar no sofá e assistir um jogo de futebol, né? Eu não consigo. Não consigo assistir um jogo de futebol. E eu acho que capacidade eu trocaria por necessidade. O jogo não é tão bonito assim, né? Eu tenho plena consciência assim, que a gente artista faz o que faz para não enlouquecer, né? Sabe? Sim. Tem que fazer. E o guitarrista é um louco, né? Vamos combinar com isso. O guitarrista, ele acaba, né? Se não é, acaba se tornando, né, enlouquecido, né? Olha, Leonardo, muito obrigado. Acho que todos estão de acordo que foi uma bela entrevista. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, foi uma honra e realmente eu tinha razão para ficar nervoso. Eu acabei falando coisas que eu... Mas a moça corta depois. Muito obrigado a todos pela presença e eu queria dizer umas palavrinhas para vocês. Já que hoje estou encerrando essa série de entrevistas, quero agradecer àqueles que tornaram possível isso. Começar pelo Ivo Almança, que enquanto pôde serviu nas instalações da sua livraria Martins Ribeiro, e também a Ana Maria de Souza, que é diretora da Biblioteca Pública do Estado, com a colaboração do Márcio, que no início nos contou as bases do seu novo romance, que é o coordenador dessas atividades. Quero agradecer também a todos que vieram participar, abrilhantando com seu prestígio esses momentos. E quero agradecer mormente aos entrevistados, desde o poeta Armindo Trevisan, a poeta Maria do Carmo Campos, o escritor Luiz Antônio de Assis Brasil, o escritor e cineasta Tabajara Ruas, os poetas Geldo Vargas e José Eduardo de Grazia, o jornalista e escritor Luiz Dil, e também, mais uma vez, o entrevistado de hoje, a todos, eu comovido. Muito obrigado.